Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. E, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de... Pronto, vou pular aqui o 9. Vou pular para número 10. Mateus 10. Diz assim: Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Bom, parei aqui no 11. Agora vamos vir aqui no sermão profético, continua. É o 15, Mateus 24, 15. Vou tentar aqui ver se eu faço rapidinho aqui. Mateus 24, 15 diz assim: Quando virdes, pois a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no telhado não desça para pegar alguma coisa na sua casa. E quem estiver no campo não volte a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não se aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá também grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois, onde estiver o corpo, se ajuntarão as águias. Agora nós vamos ler o versículo 30. Versículo 30. Versículo 30 diz assim. Mateus 24, 30. 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus discípulos desde os quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Só aqui. Só já tem muita coisa para falar. Bastante coisa para falar aqui. Nós vamos ir mais rápido aqui, que já tem 4 minutos. Vou ver aqui. Vamos ver aqui, que o Senhor entrega na hora. O Senhor entrega a inspiração na hora. Então, eu quero falar sobre isso aqui apenas hoje. Amém? Eu vou dar uma lida aqui no Mateus 25. Amém? 25, 31. Diz assim: o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele,
e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: Vinde benditos de meu pai, possui por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e me deste de beber. Era estranho e me hospedastes, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando foi que tudo isso aconteceu? Então ele vai responder, o rei: Em verdade vos digo que tudo que fizeram desses pequeninos, pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque não fizestes o que o outros fizestes, não cuidastes dos meus pequeninos. Amém? Eu estou reduzindo aqui, que o tempo está voando. Então eles lhes responderão, dizendo: Senhor, quando foi que isso aconteceu, que nós não deixamos de cuidar dos teus pequeninos? Aí Jesus disse, então ele respondeu, dizendo: Em verdade eu digo que quando um desses pequeninos não fizestes a mim. Quanto a um desses pequeninos não fizestes a mim. E irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ponto. Graças a Deus, encerrei. Então eu quero dizer o seguinte. Continuando aqui, o assunto discernente do profeta Apocalipse, falando sobre o sermão profético, nós queremos dizer o seguinte, que nós precisamos, nesses últimos dias agora, estar sempre praticando a palavra de Deus, lendo a palavra o tempo todo, para não sermos enganados pelos falsos ensinadores, mestres e profetas falsos. Porque a palavra de Deus fala uma coisa e eles fazem outra. E o Filho de Deus está vindo. Porém, ele não virá agora, porque o mundo não o verá. Como ele virá como relâmpago, o mundo não vai poder ver, que ele virá para buscar os seus escolhidos num piscar de olhos. E o mundo não virá. Pelo contrário, os incrédulos estão preparando a mente das pessoas para as pessoas acreditarem que vai acontecer mesmo, vai ser um evento envolvendo criaturas de outros planetas. E quem não lê a Bíblia, a palavra de Deus, vai ser enganado. Quero dizer para você o seguinte, leia a palavra de Deus. Leia Mateus 24, Mateus 25. Devagarzinho, você vai entender tudo que vai acontecer. O sermão profético. Como disse aqui sobre a das grávidas, porque o Senhor, quando ele manifestar, ele vai levar os pequeninos. Os pequeninos já são do reino de Deus. Deixai-vos vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Então vai buscar os pequenos. Os pequenos nos dois sentidos. Os pequenos de crescimento e os pequenos de entendimento. Os pequenos de crescimento são as crianças mesmos. As crianças, elas já pertencem ao reino de Deus. E os pequenos de entendimento são os grandes adultos e idosos e velhos que vieram agora para o Evangelho, mas conhecem pouco a palavra, precisam vigiar mais para não ser enganados pelos falsos, que estão aí para enganar as pessoas, para iludir com magias, com prodígios de mentira, milagres de mentira. Na verdade, esses falsos estão querendo mesmo enriquecimento. Eles não estão preocupados com as ovelhas. Mas a palavra de Deus nos disse aqui, que ele virá e recolherá as ovelhas, separará as ovelhas dos bodes. Então nós temos que vigiar. Eu estou fazendo uma preparação aqui, que depois eu vou desenvolver mais ainda. Porque eu não estou conseguindo fazer a transmissão direta no YouTube ao vivo. Eu espero a hora de poder fazer isso ao vivo. Então eu estou fazendo gravado. Isso aqui é apenas um ensaio. Temos que vigiar mesmo. Cuidado. A palavra de Deus está escrita na Bíblia. Não vá acreditando que todo mundo fala. Acredito que você lê. Que você leu no Novo Testamento
Porque eu quero que você saiba uma coisa, o Novo Testamento foi separado do Velho Testamento por 400 anos. Não misture o Novo com o Velho. Leia o Novo Testamento. Lê lá Mateus 1,18. Fala sobre a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Ele veio para cumprir sua missão e deixar a porta aberta para todo aquele que quer, todo aquele que quiser e ver, enxergar o Filho de Deus, entrará por essa porta e será salvo. Então vamos meditar e ver o que é que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós amemos uns aos outros. Amamos o próximo como a nós mesmos. Mateus capítulo 5, 17. Fala sobre o amor ao próximo. Podemos ler capítulo 5, 6, 7, 8 de Mateus, explicando que amor que nós temos que ter ao próximo. Nós temos, sim, interceder pelas pessoas, orar uns pelos outros e perdoar, até mesmo quem não nos perdoa, devemos perdoar e amar. Não há inimigo para quem quer morar no reino de Deus. Quando a Bíblia fala amai os vossos inimigos, ela está explicando. Na verdade, quem quer morar com Jesus não sente, não tem inimigo, não guarda rancor, não guarda mágoa no coração, tem um coração limpo, não existe inimizade, todos são amigos, a gente tem que orar por todos, até pelos que nos perseguem, até pelas pessoas que muitas das vezes não conseguem compreender a palavra de amor, a gente tem que amá-los assim mesmo. Se teu amigo quiser te obrigar a andar uma milha, vá com ele 2, está escrito na palavra de Deus, né? Doa quem te pedir e não desvie de quem quer que lhe empreste, está escrito na palavra de Deus. E abençoa os que vos amaldiçoam, né? E orai pelos que vos perseguem. Essa é a palavra que Deus diz. Então nós temos que ter cuidado, porque nesses últimos dias virão os falsos doutores, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores. Nós temos que ter muito cuidado, meditar bem na palavra de Deus para a gente poder ter sucesso e êxito. Eu fico feliz de todos vocês que estão ouvindo essa pregação. Eu ainda estou em preparação para eu poder transformar isso em live. E para que quando chegar na live, eu vou pedir, quando chegar lá, quando estiver lá no YouTube, eu vou pedir que todo mundo venha curtir e compartilhar, para que as pessoas ouçam e ficam cientes da palavra de Deus e sigam a palavra de Deus. Mesmo estando em casa, você pode seguir e ser salvo. A única coisa que você vai precisar é de ser batizado, porque a palavra de Deus tem a lei, né? Se der tempo de ser batizado, é bom, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Então é bom que você crê e seja batizado. Aí nesse caso tem que fazer o contato, não vou dizer comigo, mas com todos os homens honestos e verdadeiros de Deus, que são mestres e são discípulos e são guias que Deus enviou para guiar vocês para o caminho da salvação, homens honestos, homens que têm o coração limpo, homens que não são atraídos nem pela ganância e nem pela prata, nem pelo ouro deste mundo. Esses que vão batizar vocês. Você sendo batizado por eles, que Deus já enviou na terra, estão aí, os verdadeiros mestres e guias e pastores e profetas. Aí você, sendo batizado, você vai cumprir a palavra de Deus, amando uns aos outros, amando o próximo a ti mesmo, e aguardar, porque o Senhor virá e vai levar o seu rebanho com ele. A palavra de Deus está escrito aqui, onde eu acabei de ler. Então, aguarde que na próxima live eu vou continuar com essa explicação. Fica com Deus, Jesus abençoa a todos e tchau.